A energia que faz da Eletrobras a maior empresa do setor elétrico da América Latina vem da nossa interação com a natureza. Vem da força das águas dos rios, que move nossas usinas hidrelétricas. Vem dos ventos que movem nossas eólicas. Vem do sol e das fontes energéticas que impulsionam nossas térmicas, como gás natural, carvão, óleo e urânio. Da fase de estudos à implantação e operação de nossos empreendimentos, as atividades das empresas Eletrobras têm uma relação muito próxima com o meio ambiente e com as pessoas das regiões onde atuamos. Nosso trabalho depende diretamente de recursos naturais e humanos: água, vento, sol, combustíveis e pessoas. E esse relacionamento interfere no ecossistema e nas comunidades do entorno. Por isso, buscamos soluções para promover a integração entre o desenvolvimento sustentável e a natureza, como a política ambiental, um conjunto de orientações que reforça nosso compromisso com o meio ambiente. Nossas iniciativas ambientais alinham-se também aos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, uma agenda que conecta estratégias corporativas às prioridades globais. As empresas Eletrobras priorizam 9 ODSs, uma atuação com foco no futuro do planeta e das próximas gerações. Nos próximos episódios dessa websérie, você vai conhecer como os compromissos e práticas da Eletrobras contribuem para conciliar nossas operações frente a grandes temas: água, biodiversidade, mudanças climáticas e relacionamento com comunidades. Fique ligado e ambiente-se. A energia que faz. Senhoras e senhores, obrigado por aguardar. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre da Eletrobras. Apresento o time da Eletrobras. Temos aqui presentes o senhor Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras, a senhora Elvira Presta, diretora financeira e de Relações com Investidores, e a senhora Camila Gualda, diretora de Governança, Riscos e Conformidade, e o senhor Pedro Luiz Jatobá, diretor de Geração. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio, clicando em Mute Original Audio. Para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam suas perguntas ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras, para iniciarmos a nossa apresentação. Senhor Rodrigo, pode prosseguir, por favor. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa conferência, dessa vez por vídeo, para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Como anunciado, estamos aqui com 4 diretores, estamos eu, a diretora financeira Elvira, a diretora de conformidade Camila, e o diretor de geração Pedro Jatobá, e temos novamente a satisfação de estar aqui conversando com vocês hoje, apresentando os resultados da companhia nesse trimestre. Então, para dar início à nossa apresentação, eu vou falar inicialmente dos principais destaques financeiros, operacionais, também corporativos,
e depois um detalhamento maior dos resultados será apresentado pela diretora financeira. Então, iniciando, como costumamos fazer no início das nossas conferências de resultado, um cenário do contexto setorial e econômico, em que temos a carga verificada no sistema comparada com o ano anterior. Nós tivemos, em 2021, uma carga acima de 2020, naturalmente 2020 teve um maior impacto pela pandemia, e seguimos na recuperação do crescimento do consumo. Agora vamos chegando mais próximo ao período de verão, naturalmente tem um aumento do consumo pela maior elevação das temperaturas, se bem que esse ano ainda não iniciamos de forma forte o período de elevadas temperaturas. Aí embaixo temos os dados de GSF e PLD, em que vocês devem se lembrar na última conferência em que apresentamos até os dados de junho, em que a gente já havia uma expectativa de ter um GSF bem baixo no terceiro trimestre, fruto da grave crise hídrica que enfrentamos, e realmente esse cenário se confirmou. Tivemos GSFs em níveis extremamente baixos, fruto, como eu disse, da grave escassez hídrica que enfrentamos, o que levou à necessidade de maior geração térmica e, consequentemente, redução da nossa geração hidrelétrica. E também uma expectativa que sinalizamos na conferência anterior, que era sobre a elevação do preço de liquidação das diferenças do preço de curto prazo, o PLD, que no terceiro trimestre ele ficou no teto, praticamente no teto, todos os 3 meses. Agora, já no quarto trimestre, já observamos uma redução, mas ainda enfrentando um cenário de atenção da situação hídrica no país, embora já estejamos em uma situação mais confortável do que estávamos meses atrás, fruto principalmente das ações realizadas pelo governo de aumento da disponibilidade de ofertas, principalmente de fontes térmicas, também as medidas que permitiram maior armazenamento de água nos reservatórios, principalmente flexibilizações hidráulicas, e também medidas que atuam do lado do consumo, medidas que incentivam o uso racional de energia, no qual a Eletrobras também tem a sua contribuição através do Procel, que é o nosso programa que nós somos responsáveis, que busca incentivar o uso racional da energia. Podemos passar para o próximo slide, que ele apresenta, de forma resumida, a performance da geração até o momento, em 2021. A gente observa como, já sabemos, temos uma participação muito relevante na produção de energia do Brasil. Atendemos, no trimestre, cerca de 30% de todo o consumo de energia do país. E embaixo temos o nosso balanço energético. Em cima, na parte de cima, basicamente, a parte de geração mesmo, a parte física, e embaixo já os efeitos comerciais. A gente observa do trimestre de 2020 para o de 2021 uma elevação, principalmente nas receitas no ACL e no mercado de curto prazo, fruto da elevação do PLD e também, principalmente, da estratégia de comercialização adotada pela Eletrobras, que nesses 2 trimestres de enfrentamento de escassez hídrica, a companhia teve bons resultados na comercialização de energia. Aqui também uma outra informação relevante que sempre chama a atenção, que é quando a gente compara o balanço energético, a participação das nossas usinas de cotas, com relação à mesma participação das cotas na receita, no faturamento, na geração. A gente observa um descasamento muito grande, que as cotas têm 45% no balanço energético e na produção de energia, e na parte financeira, uma participação muito inferior, que é 1,08 bilhões contra 6,5 bilhões, que foi o total da receita de geração. Então, passando para o próximo slide, são os principais dados da performance de transmissão. A gente confirma, nesse trimestre, uma melhora constante do nosso desempenho, ali desde 2016, com uma pequena oscilação
entre o trimestre do ano passado e esse trimestre, de 99,96 para 99,93, mas ainda bem superior ao que tínhamos em 2016. Isso para a linha de transmissão. Para transformadores, tivemos um trimestre com uma disponibilidade elevadíssima, de 99,84%, a maior disponibilidade dos últimos anos. E o que se reflete naturalmente na robustez sistêmica, que é 96,20% de robustez para qualquer patamar de corte de carga. E com relação à parcela variável, tivemos um desconto de 1,96%, que representa a manutenção do percentual de parcela variável inferior a 2% no trimestre. Passando a próxima tela. Aqui são os principais destaques financeiros, que foram publicados ontem, no fim do dia. Com relação à receita operacional líquida, tivemos um acréscimo de 50%, que demonstra o forte desempenho operacional da companhia. Também tivemos uma elevação no EBITDA de 5,3 bilhões para 5,6 aproximadamente bilhões no terceiro trimestre de 2021. E com relação ao lucro líquido, registramos um lucro de 965 milhões de reais, o que representa um decréscimo de 66% em relação ao lucro de do mesmo trimestre de 2020. Como já informado nas notas publicadas ontem, como detalharemos aqui na frente, essa redução do lucro ela foi fortemente impactada pelas provisões de empréstimos compulsórios, que vamos detalhar na sequência. Agora, tratando dos dados recorrentes, o que novamente representa o forte desempenho operacional da companhia e a melhora operacional, tivemos um acréscimo na ROL de 45%, o EBITDA um acréscimo de 70% e o lucro líquido um aumento de 69%, que é um aumento bem expressivo. Com relação à relação dívida-EBITDA, seguimos a nossa trajetória de baixo endividamento, estávamos com 1 no último trimestre, o segundo de 2021, e agora estamos com 0,9 vezes a nossa relação dívida líquida EBITDA. Então, passando para o próximo slide, são os principais destaques do trimestre. Foi um trimestre bem animado, com diversos itens relevantes sendo tratados nesse trimestre, alguns positivos, como, por exemplo, a RBSE, que foi a contabilização do reperfilamento que foi aprovado pela ANEEL para esse ciclo tarifário, que essa contabilização do componente financeiro da RBSE gerou um impacto positivo de 4,8 bilhões no resultado desse trimestre. O GSF, tivemos a finalização da homologação dos prazos de extensão da outorga das usinas do MRE pela ANEEL, fruto da lei que tinha sido aprovada em 2020, passou por todo o processo de regulamentação, consulta pública, tiveram 2 etapas, e essa finalização, a homologação dos prazos, se refletiu em um impacto financeiro de 4,2 bilhões nas nossas empresas controladas e, consequentemente, no resultado consolidado da companhia. O AIC, que também foi outro valor registrado nesse trimestre, são aqueles valores resultantes ainda do processo de privatização das distribuidoras, que serão pagos pelas novas distribuidoras privatizadas à Eletrobras, no montante de 150 milhões de reais. Pela regra prevista no edital, esses valores eles podem ser pagos em até 60 meses, corrigidos por 111% da taxa Selic. Tivemos também 2 reversões de impairments significativas, que representaram um montante de 454 milhões, com destaque para a reversão de 265 milhões das usinas Santa Cruz, da UTE Santa Cruz, da UHE Batalha. Tivemos também o reconhecimento de créditos de ineficiência econômica e energética, que foi o acréscimo de 14 meses previsto na Lei 14.182, que gerou um valor positivo de 622 milhões. Por outro lado, na linha, no resultado financeiro, já começando do final, que é a última célula,
que foi impactos negativos, que foi menos 432 milhões de substituição da Selic pelo IPCA sobre esses créditos de ineficiência. Foi a atualização prevista na resolução CNPE 15/21. Então, considerando esses dois itens, tivemos um acréscimo de 622 e um impacto negativo de 432 milhões. Agora, voltando aqui para o primeiro impacto negativo, sem dúvida o mais relevante deles, que foi o empréstimo compulsório, que resultou numa provisão total de menos 9,1 bilhões de reais. Para explicar aqui rapidamente, depois também teremos a oportunidade, ao longo das perguntas, um detalhamento da operação financeira, que essa revisão ela foi realizada considerando, dado todo o histórico recente de provisionamento da companhia, especialmente em 2021, mas também nos últimos trimestres, em geral, vimos constantemente fazendo provisões referentes a empréstimos compulsórios, o que motivou a companhia a fazer uma ampla revisão dos nossos valores de provisão de empréstimo compulsório. Foi realizada uma análise técnica com base no desenvolvimento jurisprudencial e também em homologações de laudos desfavoráveis em 2021. Essa revisão em si, ela trouxe um valor de 8,9 bilhões, que somado a provisões e reversões ordinárias, digamos assim, chegou-se a um valor final de 9,1 bilhões. E dessa revisão, dois itens principais que passaram por esse processo de revisão. Um foi com relação ao início da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos juros remuneratórios, os juros reflexos, né, que é como tratamos. Esse era o item que estava em remoto e agora passou a ser classificado como provável, que ele remonta um valor de 5,2 bilhões de reais aproximadamente. E um segundo item também bem impactante com relação à provisão de empréstimo compulsório foi relacionado à alteração do marco temporal para a provisão de parcela controversa de decisões transitadas em julgado com entendimento divergente da companhia, a partir dos registros e também a partir de registro de laudos homologados. Esse item trouxe um efeito de 2,2 bilhões de reais aproximadamente. E também com relação ao empréstimo compulsório, apesar de não estar detalhado aqui e não ter um reflexo sobre o resultado, tivemos o julgamento favorável do caso Roma, que trata do termo final de juros remuneratórios, que foi uma decisão favorável em acordo com a tese que a companhia defende, que os juros deveriam ser contabilizados até a assembleia de conversão em ações, não até a data do pagamento. Então, foi uma decisão favorável que reforça a tese da companhia. E outros impactos negativos. Tivemos a contingência da Chesf, que foi a reclassificação de risco e atualização de processos judiciais no montante de 657 milhões, com destaque para o fator K, de 233 milhões. E tivemos também provisões de CCC. São créditos correntes assumidos pela holding no processo de desestatização das distribuidoras, no montante de 340 milhões de reais. Com relação à substituição da Selic pelo IPCA, eu já abordei, quando abordei os créditos de ineficiência, que foram trazidos pela resolução CNPE 15/21, que trouxe um resultado negativo de 432 milhões. Então, podemos passar para o próximo slide. Agora, passando os destaques corporativos, com muita satisfação, nós recebemos o troféu Transparência, o prêmio ANEFAC, que foi o prêmio da FIPECAF Especial 25 anos. É a primeira vez que a Eletrobras sagrou vencedora, que premia o esforço de todas as nossas equipes, principalmente da área de contabilidade e da diretoria financeira, um prêmio que nos trouxe bastante satisfação. E agora outros destaques, aí já bem relacionados com o processo de capitalização. Tivemos, nesse trimestre, a criação da nova empresa estatal, da Embipar, através do decreto 10.791. Tivemos também a publicação da resolução CNPE 15/21, em que estabeleceu o benefício econômico da mudança dos contratos em 62,5
bilhões de reais de valor adicionado, isso para todas as 22 usinas da Eletrobras atingidas pela Lei 14.182, aquelas que já estão em cotas e também aquelas que serão, mesmo não estando em cotas, serão prorrogadas, como é o caso da usina de Tucuruí. Tivemos, já em outubro, a resolução do PPI 203, que estabelece os principais pontos da modelagem da desestatização da Eletrobras, da capitalização da Eletrobras, e também tivemos uma importante resolução do CNPE, que estabelece diretrizes para a definição do preço de energia da usina de Angra 3, que também é um item muito importante, não somente para viabilizar o avanço da conclusão de Angra 3, mas também para viabilizar a segregação da eletronuclear e Itaipu, né, que são as empresas que passarão a ser controladas pela Embipar. Então, passando mais um slide, por favor, que é um cronograma atualizado da capitalização, em que já temos os marcos alcançados. Tivemos a sanção presidencial da lei em julho. Em agosto, tivemos, como já citei, a deliberação do CNPE, que estabeleceu o valor total de 62,5 bilhões, que se divide em 29,7 bilhões de CDE, 23,2 bilhões de bônus de outorga, e ainda tem os 2,9 bilhões que são descontados dos 62, que são referentes aos créditos de ineficiência da CCC, que é o que foi previsto na Lei 14.182. Tivemos, em setembro, também já citei, a criação da Embipar, a nova estatal, que vai ser a controladora de eletronuclear Itaipu. Em outubro, tivemos as duas resoluções, a do PPI, com base nos estudos de modelagem feitos pelo BNDES, e a resolução do CNPE, que definiu as premissas de Angra 3. Agora, em novembro, nós estamos finalizando a contratação do Sindicato de Bancos, que vai ser o responsável pela operação. Já publicamos, acho que 2 semanas atrás, se eu não me engano, os bancos que serão os coordenadores, também os demais bancos que farão parte da oferta. E também agora estamos acompanhando junto ao Tribunal de Contas da União, aguardando a primeira decisão do Tribunal de Contas, que é com relação ao valor da outorga e da CDE, que foi publicado pelo CNPE. Essa é a primeira deliberação do TCU dentro do processo de capitalização. Teremos uma segunda mais à frente, que é no penúltimo marco, que é com relação à segregação de Itaipu e eletronuclear, com relação à modelagem, basicamente o que consta na resolução do PPI e demais documentos associados. E temos, após a deliberação do TCU, temos a atualização dos estudos pelo BNDES, finalização dos documentos, que vai gerar uma nova resolução do PPI e também uma nova resolução do CNPE, com base na deliberação do TCU, caso ocorra alguma alteração nos valores de outorga aprovados previamente. E a resolução do PPI vai naturalmente refletir essa alteração do CNPE e mais alguma alteração identificada pelo BNDES na realização dos estudos. A partir desses marcos, faremos aí internamente na Eletrobras o processo de instrução da proposta de administração, aí a aprovação em todo o rito de governança, nas áreas técnicas, diretoria, conselho de administração, com a convocação da Assembleia Extraordinária, com um prazo mínimo de 30 dias, é um prazo legal, e depois teremos a Assembleia com a decisão dos acionistas sobre a adesão ou não ao processo de capitalização. E também, nessa etapa, teremos a deliberação do TCU sobre a segregação de Itaipu Eletronuclear e sobre a oferta como um todo. Passados esses marcos, aí sim teremos a operação de follow-on, que, pelo nosso cronograma hoje, será realizada com os dados do 4º trimestre, ou seja, com relatório anual. A utilização dos dados do 4º trimestre faz com que a gente tenha que realizar a operação até 134 dias após a database do 4º, que seria 31 de dezembro. Isso leva para a data de 14 de maio, que seria a data limite para se fazer a operação, considerando o relatório anual. Mas, como eu disse, é até maio. Nada impede que ela seja realizada, por exemplo,
em abril, que talvez seja uma janela até mais interessante em termos de janela de mercado. Então, esse seria, de forma geral, o cronograma atual do processo de capitalização, e, na sequência, teremos a oportunidade de esclarecer dúvidas que tenham sobre todos os resultados do terceiro trimestre, naturalmente, mas também sobre o cronograma do processo de capitalização. Aí, passando para o próximo slide, que são os destaques ESG. Em parceria com o BNDES, nós registramos na ONU um Pacto Energético, que é o Pacto pela Descarbonização da Matriz Elétrica dos Sistemas Isolados da Amazônia, substituindo geração a diesel por geração limpa, renovável e acessível. É um projeto bem promissor, de grande importância para todo o Brasil e principalmente para a região amazônica. Tivemos também o lançamento da Global Alliance for Sustainable Energy, que tem a Eletrobras como um dos membros fundadores. Tivemos, pela CGT Eletrosul, a primeira emissão das empresas Eletrobras de títulos verdes, os Green Bonds, são relacionados a projetos de transmissão da CGT no valor de 185 milhões de reais. Tivemos também a disponibilização do canal da sustentabilidade, especializado no atendimento a solicitações relacionadas diretamente a aspectos ESG. Tivemos a seleção de 6 iniciativas no Programa de Desenvolvimento Organizacional que estimula o intraempreendedorismo e a inovação aberta. Dentro do âmbito do Pacto Global, tivemos o compromisso da Eletrobras com a Agenda 2030 e os ODS, reconhecido como case pela Rede Brasil do Pacto Global. A Eletrobras ficou entre as 14 empresas brasileiras mais transparentes na divulgação de informações sobre sustentabilidade, segundo estudo do Observatório da Transparência, que é uma iniciativa do Conselho da GRI no Brasil. E tivemos também, nesse trimestre, aprovados 3 editais que selecionaram 52 projetos culturais, esportivos e socioambientais a serem apoiados em todas as regiões do Brasil em 2022. São investimentos totais da ordem de 17 milhões de reais e envolvem todas as empresas controladas do grupo. Então, esses eram os destaques ESG. Com isso, eu concluo a etapa dos destaques gerais dessa conferência de resultados do terceiro trimestre. E, passando para o próximo slide, eu já aproveito para passar a palavra para a diretora Elvira, que vai apresentar o detalhamento maior do desempenho financeiro do terceiro trimestre de 2021. Por favor, Elvira. Obrigada, Limpe. Boa tarde a todos. Então, vamos dar sequência aqui à nossa apresentação, detalhando um pouco mais os números financeiros que já foram apresentados de uma forma mais executiva pelo presidente lá no início da nossa apresentação. Então, começando aqui com a nossa demonstração de resultado, nossa DRE do trimestre, mantendo o padrão que nós fazemos sempre, que essas primeiras colunas correspondem aos números que foram reportados, segundo o IFRS, e a segunda parte, essas colunas com o título recorrente, são aquelas em que a gente exclui os efeitos que são extraordinários do trimestre, para que a gente consiga avaliar o desempenho da companhia em bases recorrentes. Como já foi demonstrado, nós tivemos um aumento expressivo de receita nesse trimestre, mantendo o que já tínhamos verificado no trimestre anterior, então, tanto o aumento na receita de geração como na receita de transmissão. Na receita de geração, nós vamos depois detalhar um pouco mais no slide que abre os vários tipos de contrato, mas, de modo geral, nós tivemos também, como já mencionado no início da apresentação, aumentos de preço, né? O preço do PLD tem subido, nós temos a estratégia de sempre ter uma parte da energia descontratada, isso tem nos permitido fechar contratos no ambiente livre, também houve correção de tarifas no ambiente regulado, e na transmissão nós também tivemos um aumento expressivo, né, 1,4 bilhão na receita contratual, grande parte disso está relacionado à própria correção, o ativo financeiro, né, parcela financeira dos contratos, né, correção pelo IPCA, que é muito relevante, também tivemos a receita de construção, em particular na controlada Furnas,
Então, de modo geral, a receita teve um trimestre bastante positivo. Quando a gente olha o PMSO, que são as despesas operacionais, né, pessoal, material, serviços e outros, nós também vamos detalhar um pouco mais à frente em um slide específico, a gente vê que em base IFRS nós tivemos um pequeno aumento de 4%, em bases recorrentes praticamente tivemos um número estável nesse trimestre. Na parte do pessoal, depois vamos ver um pouco mais à frente, mas o principal destaque foi o efeito do acordo coletivo que nós tivemos o registro agora nesse trimestre. Na parte de custos e despesas operacionais, onde a gente vê uma diferença mais significativa entre o que foi reportado no IFRS e o que nós consideramos em bases recorrentes, porque aqui a gente tem o impacto dessa solução do GSF. Então, se vocês olharem na coluna do IFRS, nós tivemos, na verdade, um resultado positivo de custos e despesas operacionais. Por quê? Porque é exatamente aqui que está registrado o efeito dos 4 bilhões e 200 que foram decorrentes do acordo da solução GSF, que estendeu o prazo de concessão dos ativos, né, limitado àquele período de 7 anos, conforme estabelecido na lei. E isso entra como redutor de despesa, por essa razão, na visão IFRS, o custo fica positivo. Porém, do lado direito, na tabela do recorrente, a gente exclui esse efeito, embora positivo, porque ele é não recorrente. A parte de provisões operacionais, o presidente Limp já destacou que o nosso principal efeito foi a provisão do empréstimo compulsório, de cerca de 9 bilhões, e por isso também do lado direito a gente expurga essa provisão por ela ser também um evento não recorrente. Nas participações societárias nós tivemos um resultado positivo, tivemos alguns eventos, alguns números importantes, inclusive da própria Norte Energia, que também teve impacto de GSF, e uma outra linha que a gente destaca, que é a remensuração regulatória aos contratos de transmissão, ela está destacada, e em bases recorrentes a gente também expurga, é aqui que entra o efeito da RBSE, que o presidente também citou lá no início, lembrando que essa remensuração da RBSE, ela é econômica, ela não é caixa, porque o caixa foi o reperfilamento que nós iremos, então, receber os valores até o ciclo de 2027 e 2028. Então, é por essa razão que no IFRS aparece como um efeito positivo do registro dessa receita, mas no recorrente a gente também expurga. E é por essa razão que o EBITDA fica praticamente igual, tanto no IFRS como na base recorrente, porque o efeito negativo da provisão de empréstimo compulsório foi praticamente do mesmo montante da soma dos efeitos da RBSE e também do ajuste do acordo do GSF. Praticamente os números se anularam. No resultado financeiro, nós ainda tivemos um pequeno impacto de variação cambial, né, em função da nossa exposição em dólar, embora ela venha sendo reduzida. Agora, em outubro, nós fizemos o pagamento dos bonds, o residual que vencia, e com isso chegamos, então, ao lucro líquido que em IFRS foi de 965 milhões, e em bases recorrentes de 3 bilhões e 600 aproximadamente. Podemos passar, por favor, para o próximo slide, onde a gente detalha a receita bruta, mas de alguma maneira a gente já falou sobre os principais efeitos, né? Lembrando que receita bruta não tem tantos efeitos não recorrentes, então, concentrando aqui nas barras azuis, nós saímos de 8 bilhões e meio aproximadamente no terceiro TRI de 2020 para 11 bi e 700 nesse terceiro TRI, com todos os efeitos já previamente mencionados, né? Na geração nós tivemos aumento no suprimento, né, no ambiente regulado com contratos com distribuidoras, tivemos a correção de cotas, tivemos o aumento das operações no ambiente livre, impacto de PLD. Na transmissão nós estamos continuando a nos beneficiar da revisão tarifária que aconteceu no ano passado, que incluiu o CAE,
e, mais recentemente, dentro desse 1 bilhão e 400, cerca de 1 bilhão decorrente do próprio impacto do IPCA, além também do que existe de receita de construção. Então, com isso, nós tivemos um aumento em bases recorrentes de 38%, 3 bilhões e 200 na receita. Passando para o slide seguinte, nós temos um maior detalhamento da receita de geração. Então, eu chamaria atenção aqui nesse quadro, na parte superior direita, onde a gente mostra o grande impacto que aconteceu no GSF e também no PLD comparado ao trimestre de 2020, o terceiro tri com esse agora, decorrente dos efeitos da crise hídrica, né? Então, tivemos um PLD aí se aproximando do teto. E nessa primeira tabela do lado esquerdo, na parte superior, a gente tem um resumo dos principais contratos, né? Ambiente regulado e ambiente livre, em volume, em preço médio e em receita. Então, a gente nota que no ambiente regulado nós tivemos um aumento expressivo do preço médio de R$ 206 no ano passado para R$ 275. Isso gerou um aumento de 17% na receita. Aqui na parte esquerda a gente vê os destaques de quais são os principais, né? A Eletronorte representou 130 milhões, Furnas tem tido o maior despacho da usina de Santa Cruz, tem mais 118 milhões, dentre outros contratos. A cota é só a correção inflacionária, então é um efeito de 3%, e no caso da nuclear existe uma diferença, porque no ano passado, nessa mesma época, a usina nuclear tinha tido uma parada decorrente de um problema com combustível, isso então nós estamos trabalhando agora em bases normais, comparado com uma base menor no ano passado. E no ambiente livre, se nota também o expressivo aumento dos preços médios, de R$ 135 no ano passado para quase 196 agora, o que traz um aumento de 24% na receita, além de ter também o aumento da liquidação de curto prazo, né, no PLD. Então, entre os contratos bilaterais, também aqui na tabela da direita, estão destacados alguns casos mais relevantes, notadamente na Eletronorte, que tem bastante energia sendo negociada no ambiente livre. Passando para o próximo slide, nós temos o detalhamento do PMSO, né, as despesas operacionais de pessoal, material, serviços e outros. O gráfico do lado esquerdo traz o que foi reportado em FRS, e do lado direito em bases recorrentes, que é o que eu vou me deter aqui. Então, em bases recorrentes, como eu já havia antecipado, o número ficou praticamente em linha com o mesmo período do ano passado, mas há compensações entre os grupos. A gente vê que no P, o pessoal, nós tivemos um pequeno aumento de 6%, ele basicamente reflete o acordo coletivo que foi firmado e que foi de 6,76%. Há outros efeitos aqui que estão destacados, alguns compensam outros. Então, a CHESF, nós temos ainda a atualização referente ao passivo atuarial, né, dos planos CD e BD. Por outro lado, a CHESF também tem conseguido acelerar o CAPEX, e com isso ela tem feito mais capitalização de mão de obra, então isso diminui o P. Tivemos, tanto na CHESF como na Eletronorte, reversão de parte do PLR, que havia sido provisionado num montante, acabou sendo um pouco menor. Material não é tão relevante, e na parte de serviços, que a gente tem também um aumento de 451 milhões para 513, aqui há efeitos distintos, mas basicamente nós tivemos, talvez o mais relevante, foi na eletronuclear, que nós tivemos as paradas de Angra 2, e isso então decorre os serviços aqui de manutenção. E em outros a gente teve uma diminuição de 32%, sendo o principal motivo que na CHESF, no ano passado, nós tivemos algumas despesas aqui referentes a perdas em processos judiciais que não aconteceram em 2021. Passando então para o slide seguinte, nós temos as provisões operacionais. As provisões operacionais, começando aqui da última linha, né, no mesmo trimestre do ano passado nós tivemos cerca de 2 bilhões de provisões, e agora nós tivemos 9.300. O principal efeito está na segunda linha, que é o empréstimo compulsório, né, que o presidente Limpe já mencionou, que tem dois grandes
grupos aqui, né, a questão dos juros reflexos, que são de 5 bilhões e 200, e também o novo marco temporal da questão em relação a decisões desfavoráveis à companhia, que trouxeram mais 2 bilhões e 200. Na primeira linha de contingências, o principal, nós tivemos até uma redução em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, mas o valor de 375 é predominantemente da controlada Chesf, que nós tivemos também uma revisão detalhada nas contingências e houve reclassificação de alguns riscos e também a atualização de processos que tem o IGPM como indexador. E tem um efeito positivo, no caso, que foi a reversão da provisão para a ação judicial do GSF, que a Chesf renunciou à ação em julho, fez o pagamento em agosto, que permitiu também aderir à solução regulatória, não? A terceira linha, a provisão para implantação de ações de empréstimo compulsório, isso aqui é só correção pelo valor das ações. Na linha de impairment de ativos de longo prazo, nós tivemos algumas reversões que estão destacadas aqui do lado direito, então isso que impactou positivamente. E a provisão para a ANEEL, que nós tivemos, provisão de CCC, nós temos créditos que foram cedidos pelas distribuidoras e que nós tivemos agora que fazer uma provisão desses valores. Com isso, nós chegamos, então, a esses 9 bilhões e 300 de provisões operacionais no terceiro trimestre. Passando para o slide seguinte, nós temos o gráfico que aponta como foi o EBITDA, começando também na visão IFRS, tirando os efeitos não recorrentes, tanto do trimestre passado como do ano passado, como deste ano. Começando lá do lado direito, nos itens não recorrentes, como eu havia dito, os valores, coincidentemente, acabaram se compensando, né? Os 9 bilhões, cerca de 9 bilhões das provisões de empréstimo compulsório foram praticamente o mesmo valor da soma da remensuração do RBSE e também a repactuação do risco hidrológico, né? A solução do GSF. Então, por isso que do GSF, por isso que em termos recorrentes o EBITDA ficou praticamente o mesmo do que foi reportado em IFRS. Em IFRS, quando a gente compara, então, saindo de 3.300 do EBITDA de 2020 para os 5.600 agora, 45% vem do aumento da receita, né, que nós já comentamos nos slides anteriores. As participações societárias, nós tivemos aí 550 milhões de aumento, né? Eu chamo a atenção aqui para a extensão do GSF na Norte Energia, que trouxe mais 105 milhões. Os custos e despesas operacionais nós já mencionamos, aqui tem também muita relação com o aumento de receita, despacho de Santa Cruz, a questão da compra de energia de importação, né, do Uruguai, então isso faz com que aumente o custo, mas aumenta a receita também. PMSO, como já mostrei, foi em bases recorrentes, praticamente ficou em linha, e provisões também, quando a gente tira o efeito dos não recorrentes, nós temos aí cerca de 200 milhões de melhora de provisões, então chegando a esses 5 bilhões e 600. No caso da repactuação do risco hidrológico, né, que tivemos os 4 bilhões e 300, chama a atenção que desses 4 bilhões e 300, 3 bilhões são da Eletronorte, que é basicamente o efeito de Tucuruí. No próximo slide, nós temos, então, o lucro líquido, a evolução do lucro líquido, saindo de 2 bilhões e 100 em bases recorrentes do ano passado para 3 bilhões e 600 esse ano, o que dá um aumento de 69%. O EBITDA que a gente acabou de mostrar é responsável por 70% dessa variação, né, melhor em 2.300, e a gente perde um pouquinho aqui na variação do resultado financeiro, que está muito relacionada à variação cambial, né? Nós tivemos nesse último trimestre novamente um aumento do dólar e o efeito também do imposto de renda. Então, com isso, chegamos a 3.600 de lucro líquido em bases recorrentes. Passando, então, já me aproximando aqui do final, temos mais 2 slides. Esse é o da disciplina financeira, né, que, como a gente sempre apresenta, a nossa meta tem sido de ficar abaixo de 2,5 vezes
a dívida líquida EBITDA. Nós concluímos esse trimestre praticamente no mesmo patamar do trimestre passado, né, que era uma vez, agora 0,9. Isso está muito relacionado também ao aumento do EBITDA, que como a gente vê no gráfico aqui embaixo, esse amarelo, em bases recorrentes, nós tivemos 12 meses, perdão, em base de 12 meses, nós tivemos 20 bilhões de EBITDA, e do lado direito a tabela demonstra a composição da dívida bruta, que hoje é de 48 bilhões, sendo quase 12 bilhões de curto prazo e 36 bilhões de longo prazo. Temos hoje uma posição de caixa e equivalente da ordem de 20 bilhões, e ainda tem aqueles financiamentos a receber que não são relacionados à energia, são dívidas que nós temos a receber. Com isso, a nossa dívida líquida é da ordem de 19 milhões. Nós destacamos aqui na parte inferior direita alguns desembolsos importantes que acontecem, alguns até já aconteceram no quarto trimestre, sendo o primeiro deles o pagamento do residual que ficou do refinanciamento dos bonds 2021, isso já foi pago agora no finalzinho de outubro, eram 646 milhões de dólares, isso o valor em reais ficou próximo de 3 bilhões e meio de reais. Ainda temos cerca de 850 milhões a aportar em Angra 3, na eletronuclear, como a FAC, para continuar o plano de aceleração que nós fizemos do caminho crítico, né, da retomada de Angra 3, e como também fizemos um fato relevante ontem à noite, fizemos um acordo no âmbito da Eletronorte com a El Paso, que nos trouxe inclusive uma reversão de provisão da ordem de 100 milhões de reais, e a primeira parcela de pagamento aconteceu ontem, então está destacado aqui à direita. E por último, nós temos o quadro do CAPEX, o nosso investimento. Esse ano tem sido bastante desafiador cumprir o nosso planejado, tem diversos motivos, mas a gente mostra que a gente vem acelerando a cada trimestre. Então, no primeiro trimestre, nós tínhamos realizado um pouco mais de 500 milhões de reais, no segundo trimestre nós já quase dobramos, fomos para 980 milhões de reais, e agora no terceiro trimestre fizemos 1 bilhão de reais aproximadamente, de maneira que estamos hoje em relação ao que estava previsto ainda com um índice da ordem de 50%. Entre os pontos, assim, os principais desvios, né, que nós chamamos a atenção, tem a obra de Angra 3, que nós estamos, como eu acabei de mostrar, liberando os AFACs, né, tem uma licitação para a retomada de obras. Tivemos algumas operações que nós não fizemos os investimentos que estavam previstos agora, foi necessário postergar um pouco em função de não autorização para a parada, né, de equipamentos, né, porque isso depende de uma autorização do ANS, e ainda alguns efeitos especificamente nas SPEs, em que não houve necessidade de aportes pela Eletrobras ou pelas controladas, o que é sempre uma notícia positiva. Então, com isso, eu encerro aqui a segunda parte da apresentação e podemos, então, dar início à sessão de perguntas. Muito obrigada a todos. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E a nossa primeira pergunta é do André Sampaio, analista sell-side do Santander. André, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta, eu queria entender um pouquinho mais sobre a discussão dos empréstimos compulsórios. Eu acho que a grande dúvida que ficou aqui para a gente é em relação ao nível de conservadorismo que vocês utilizaram nessa provisão. Entender o quanto que realmente vocês entendem que pode ser o potencial desembolso de caixa desses processos, se realmente chega ao montante total de 9 bilhões. Tá? A gente pergunta porque quando a gente olha o que estava descrito no 20F até agora, a gente estava falando de um remoto que
que era até menor do que esses 9 bilhões, né? Então eu queria entender um pouquinho o que aconteceu com o remoto, se ele zerou, e agora a gente estaria com uma posição de empréstimo compulsórios mais conservadora para seguir para a privatização. Então essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu continuo recebendo bastante pergunta aqui de investidor em relação à liberação de garantias para a venda de participações de empresas listadas. Não sei se você pudesse comentar um pouquinho, especialmente da parte da Coelce, que acho que é o que eu tenho mais dúvida aqui. Seriam as minhas 2 perguntas aqui. Obrigado. Obrigado, André, pelas perguntas. Vamos lá. Primeiramente, falar sobre compulsório. Eu falaria em nível de conservadorismo. Eu falaria que nós fizemos uma revisão com base que vínhamos historicamente a cada trimestre tendo provisões significativas, 400 milhões, 300 milhões, 500 milhões. Fizemos uma revisão técnica com base no desenvolvimento da jurisprudência, nas decisões mais recentes, na homologação de laudos, e reavaliamos o nosso prognóstico de risco para esses processos do empréstimo compulsório. Entendemos que para esses que houve a mudança, hoje, na nossa percepção, o melhor prognóstico de risco para eles é de que eles são prováveis, por isso houve a mudança, o que é muito diferente de nós concordarmos com a tese, de não concordarmos com a nossa tese. Nós temos a nossa tese, continuaremos defendendo a tese em juízo, mas o resultado da companhia ele deve refletir o que entendemos do ponto de vista jurídico, o melhor prognóstico de risco, que é com base principalmente na jurisprudência, na evolução da jurisprudência recentemente, né, ao longo dos últimos trimestres. Então, eu falaria que ele é a melhor percepção da companhia de prognóstico de risco para os nossos passivos de compulsório. E continuaremos defendendo as nossas teses, como fizemos no caso Roma, tivemos sucesso, continuaremos fazendo para todos. Mas hoje, nosso prognóstico de risco é de que é provável ele melhor se enquadra para esses itens. Agora, sobre a questão da liberação, substituição das garantias, esse é um processo que temos como uma orientação estratégica até do nosso conselho, de liberar essas garantias para permitir uma análise da eventual alienação dessas ações, mas é um processo complexo, é um processo muito difuso em diversas regiões, e ele tem todo um trâmite que nem sempre é rápido, ele depende da avaliação do juiz, da concordância do credor, para que a gente possa substituir essas ações que são dadas em garantias para que elas possam ser liberadas. Nós seguimos trabalhando, mas é um processo, de fato, não tão célere como gostaríamos. Aí, eu até vou pedir aqui, se a Elvira quiser complementar aí as 2 perguntas, especialmente a segunda, que acompanha mais diretamente. Por favor, Elvira. Sim, Límpio e André, boa tarde. Então, essa questão das ações em garantias, a gente até colocou, tem uma tabela na nota explicativa, 17.4, e a Coelce especificamente, que foi a sua pergunta, a gente avançou bastante, hoje a gente tem pouco mais de 25%, 26% apenas bloqueado, esse número já foi 100 no passado, né? Então, a gente vem fazendo, mas é exatamente como o Límpio descreveu, a gente não deixou de trabalhar nisso, isso continua sendo um foco, há uma decisão de diretoria e de conselho de liberar essas ações para alienação, mas é um processo realmente muito lento, porque ele não depende 100% da companhia. O que depende da companhia foi feito, a gente fez um grande trabalho de organização de toda essa base, de conferir com o banco escriturador, levantar quais processos estão sendo garantidos por essas ações espalhados no Brasil inteiro, fizemos as petições para solicitar a substituição dessas garantias, e é isso que vem sendo feito, mas é um processo que depende dos tribunais autorizarem. Com a pandemia ainda há muita coisa que ainda não, muito tribunal que ainda está trabalhando de forma remota, ainda tem muito processo que é físico, e que não está digitalizado. Então, tudo isso traz um pouco mais de dificuldade, por isso o processo não tem avançado tanto quanto gostaríamos. Mas no caso da Coelce, em particular, é o principal avanço que nós tivemos, hoje cerca de 26% ainda bloqueados. Mas a gente continua trabalhando nisso.
Perfeito, Vira, obrigado. Se eu puder só fazer um follow-up na pergunta do empréstimo compulsório, acho que a dúvida que ficou para mim ainda é realmente em relação a demais processos, né? Então, a gente tinha lá no 20F de dezembro 17,5 bi de provisão de empréstimo compulsório, a gente está falando agora de adicionar mais uns 9 bilhões, e a gente tinha 11 bilhões do potencial risco do caso Roma, né, como possível, e tinha uma parte ali, se não me engano, 8 bilhões no remoto. O que a gente pode imaginar hoje em termos de remoto e possível? A gente teria alguma mudança muito relevante em relação a isso? Esse remoto, ou esse remoto continua 8 bilhões? Do remoto a gente teve... Você quer comentar, Não, Lito? pode falar. Não, eu ia dizer que do remoto nós tivemos cerca de 5 bilhões e 200, que é o que veio para o provável, né, que foi a questão dos juros reflexos, né, como foi comentado. Então, ainda permanece valores lá no remoto, principalmente ligados a alguns casos ainda de filiais, né, de empresas que são adquiridas, Vira, né, Paula? Acho que pode posso complementar complementar, André, boa tarde, só para separar, né? São assuntos diferentes. A provisão que a gente acrescentou, houve o 5,2 bilhões, ele houve realmente uma movimentação que saiu de remoto pela revisão do parâmetro global de provisão do risco, conforme o Limp avaliou sobre o termo inicial de contagem do prazo prescricional dos juros remuneratórios. Então, houve uma movimentação do remoto para provável. O outro, né, o valor de 2 bilhões e 2,1, ele não foi uma movimentação de um risco de um parâmetro específico, né? Houve uma alteração do marco, uma antecipação do marco para a gente provisionar a parcela controvérsia. Então, como vocês sabem, a gente provisiona a tese da companhia e provisionávamos no passado a parcela controvérsia quando a gente tinha um laudo judicial lá no momento da liquidação do cálculo, homologado pelo juiz de forma desfavorável, ainda que a gente fosse recorrer e discutir aquele laudo, né? Só que o que a gente verificou é que muitas vezes o juiz, até de primeira instância, o tribunal, já homologava o laudo e dava uma ordem de pagamento da parcela controvérsia, mesmo que ainda coubesse recurso, com prazo muito pequeno para a companhia desembolsar o recurso. Então, foi reavaliado o risco, né, e houve uma necessidade da gente antecipar, uma verificação de uma necessidade de antecipar o marco para aprovisionamento da parcela controvérsia. Então, esse acréscimo que aconteceu de 2,1, ele não é uma alteração de um parâmetro em si, mas uma antecipação do marco para aprovisionar a parcela controvérsia para que ele esteja mais desacordo, a empresa esteja mais preparada para eventualmente ter um desembolso de caixa da parcela controvérsia, ainda que ela vai continuar discutindo o processo. Então, ao se antecipar esse marco, que passou a ser não só os laudos homologados lá na fase de liquidação, mas também eventual sentença de discussão lá no início, no processo de conhecimento, que tem uma decisão específica contrária à tese da companhia, ou seja, de forma expressa contrária à tese da companhia, a companhia entendeu que passa a ser mais adequado o provisionamento naquele momento da parcela controvérsia. E aí, com base nisso, quando você verifica os processos que estão provisionados, você eventualmente tem essa decisão e aí você precisa provisionar pela antecipação desse marco. Então, são assuntos diferentes. O que fica agora no remoto? O remoto, então, movimentou a parte da prescrição de juros, ele praticamente fica com uma parcela menor, de cerca de 2 bilhões referente à ordem de imputação em pagamento. A gente faz alguns pagamentos no decorrer do processo, então é a ordem que a companhia utiliza para considerar o que deve ser pago em primeiro lugar. A companhia tem o entendimento de que ela pode considerar pago primeiro a parcela de juros que é mais onerosa para a companhia, está autorizado pelo Código de Processo Civil, mas ela coloca em remoto o que é defendido pelos autores, né? Que eles querem abater o que é menos oneroso, o que é melhor para eles, a forma de abatimento melhor para os autores. Então, a gente permanece isso em remoto. E continua também, a gente aperfeiçoou para colocar em remoto também nesse trimestre os créditos de empresas incorporadas que não são citadas pelos autores na petição inicial, mas que eles, de alguma forma, tentam executar ao longo do processo. Então, isso ficou em remoto. O valor hoje relativo a créditos escriturais é de cerca de 2 bilhões, então não é um valor mais tão relevante, no passado era cerca de 7,5 bilhões.
Lógico que tem obrigações ao portador, que são assuntos diversos que a gente está tratando aqui, então tem um valor maior de obrigações ao portador em remoto, mas não é o assunto que a gente está falando aqui. O que ficou em remoto foi 2 bilhões. E impossível fica ainda o caso, o reflexo, né, de possíveis a aplicação dos juros pós-assembleia, que foi discutido no caso Roma, ainda continua impossível, e o que foi acrescentado impossível foi também créditos de filiais que não estão mencionados na petição inicial, mas que, de alguma forma, os autores tentam executar ao longo do processo, mesmo não estando o pleito na petição inicial. A companhia continua entendendo que não é devido a esses créditos, já que eles não pediram na petição inicial, e, portanto, esses valores estão impossível. Esse valor de possível, então, tem o reflexo do caso Roma, que seria a discussão do caso Roma, mais essa questão, principalmente essa questão dos filiais, e aí chega no montante de 15 bilhões de reais. Né? E o provável, com esses acréscimos na provisão, ele foi para 26 bilhões. Né? Então, o que a companhia hoje consegue estimar, né, do melhor perspectiva que ela tem do possível desembolso acerca de processo de empréstimo compulsório. Tá? E só complementando, acho que a Paula detalhou bem os três itens, que o tema de empréstimo compulsório ele é extremamente complexo e muitas vezes temos decisões judiciais que não esperamos, ou mesmo temos teses diversas, mas acreditamos que com essa grande revisão que fizemos agora nesse trimestre, temos a expectativa que as provisões futuras, naturalmente, elas sejam mitigadas. É claro que a gente não pode garantir que não vai ter nenhuma provisão nos próximos trimestres, mas entendemos que a gente mitiga bastante esse risco de novas provisões por estarmos agora mais aderentes à jurisprudência vigente, mais recente, observada pela companhia nos tribunais. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Bem Obrigado, completo. André. A nossa próxima pergunta é da Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Carolina, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Queria mudar para o tema da capitalização. Vocês passaram uma atualização das principais datas e dos próximos passos. Se vocês puderem, eu queria explorar 2 pontos. O primeiro, vocês mantiveram com uma data estimada para novembro a publicação do acórdão do TCU da revisão sobre os valores de outorga, né, de CDE, e a gente tem visto na imprensa, enfim, uma série de especulações de que talvez esse primeiro acórdão não teria tempo, né, dado que a gente está praticamente já da metade para o final do mês para, enfim, terminar o prazo, né, esse prazo inicial. Então, era mais para entender se nesse calendário novo já estaria contemplado um possível atraso dessa revisão de valor. E a segunda coisa é também entender um pouquinho aqui que outros pontos principais, se vocês puderem dividir, poderiam levar a um atraso nesse novo calendário, se bem que você até apontou aí, né, Limpe, Rodrigo, sobre esse prazo talvez ser um prazo mais limite, né, do que um prazo fixo, mas, enfim, é mais para a gente entender aonde poderiam ser outros eventos que a gente talvez tivesse uma postergação dessa nova data estimada. Obrigada. Obrigado, Carolina. De fato, tem saído muita matéria na imprensa sobre o tema do TCU, das análises do TCU, né, de que estaria contrário, de que vai atrasar. E a gente, desde o início do processo, a gente tem conversado com o TCU, desde as equipes técnicas, com o Ministério Público do TCU, com o ministro relator. Nós já tivemos pela Eletrobras, já tivemos o Ministério de Minas e Energia, o próprio ministro esteve também com o relator na semana passada, e além do relator, nós conversamos com todos os 9 ministros, aqui a diretoria da Eletrobras, a diretora Elvira, Camila, também participaram das conversas, e a nossa percepção é de que o processo dentro do Tribunal de Contas
ele está dentro da normalidade. Tivemos uma análise da superintendência, da Secretaria, perdão, de Infraestrutura de Energia, né, da CEINFRA, teve uma análise com uma proposta de encaminhamento, aí o ministro relator recebeu, solicitou um posicionamento do Ministério Público do TCU, que dentro do prazo previsto, até antes do prazo limite que ele teria para emitir o parecer, ele emitiu o parecer e agora retornou para o relator, que naturalmente está construindo o seu voto. Então, na nossa percepção, o processo está dentro da normalidade. Já tivemos, como citei, a oportunidade de interagir com o relator e também com os demais ministros, e é natural que um processo da importância, da complexidade, da capitalização da Eletrobras, o tribunal, dentro do seu papel, é legítimo ele fazer todas essas análises e propor ajustes, aprimoramentos no processo. Então, a gente entende que está correndo dentro da normalidade. E no nosso cronograma, ele está previsto para novembro, mas como você mesmo colocou, novembro a gente já está na segunda quinzena, né? Poderia acontecer de ser no início de dezembro, isso não é um grande dificultador para o cronograma que estamos trabalhando. Claro que se virar o ano, aí acaba pressionando o nosso cronograma, mas temos a expectativa de que o TCU aprecie a matéria ainda em 2021. Temos sinalização, temos nos colocado à disposição, tirado dúvidas, enviado documentação, aí principalmente o governo, né, que tem liderado as tratativas com o tribunal, mas a nossa percepção é de que o processo caminha dentro da normalidade. Então, sobre a privatização, era esse ponto. Acabei me perdendo na segunda pergunta, Carolina. Se puder só... sobre outros fatores que podem atrasar, agora me lembrei. Sim. Então, é um processo bem complexo, né, que envolve diversos atores. Estarmos usando o cronograma do quarto trimestre tem lados positivos, mas também tem alguns dificultadores. Do ponto de vista do resultado da companhia, o fechamento de um resultado anual ele é sempre mais complexo, ele demanda um operacional muito maior das nossas equipes, tratativas com todas as nossas SPS controladas, coligadas, e por esse cronograma a gente vai ter que ser célere no fechamento do resultado. Mas o lado positivo é que temos tempo para nos preparar, né? Já estamos nos preparando para que a gente possa fechar o resultado dentro do previsto. Aí, após a decisão do TCU, aí tem a parte de instrução, tanto do governo no âmbito do CNPE, da instrução da outorga, do CNPI, a partir das decisões do BNDES. Outro item que temos monitorado bem de perto são as ações judiciais. Temos tido diversas ações judiciais em todas as esferas, com diversos objetos. Temos uma força-tarefa coordenada pela AGU, que acompanha passo a passo todos os processos para evitar qualquer ação possa gerar algum desvio no nosso cronograma. Então, resumindo, como é um processo muito complexo, são diversos fatores que podem gerar ajustes no cronograma, mas estamos trabalhando para mitigar todos eles. E a gente vê todas as equipes muito engajadas, aí não só na Eletrobras, né, aqui, com certeza, mas também no BNDES, no Ministério de Minas e Energia, na Economia, no PPI, a gente vê todo mundo muito unido e trabalhando para que a capitalização aconteça aí o mais breve possível, que seria esse cronograma de até maio, podendo ser realizada em abril, como eu coloquei no início. Perfeito, obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta é do Juliano, do BSBB. Juliano, abriremos seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal, boa tarde. Eu tenho algumas perguntas aqui. Deixa eu começar com essa da capitalização. Então, deixa eu só para ficar claro aqui, vocês acreditam que essa primeira etapa, que é a do valor da outorga, ela deve ficar pronta ainda esse ano, né? E aí, se não me engano, acho que o TCU ele entra em recesso, não tenho certeza se é dia 8 de dezembro ou dia 17 de dezembro. Ou seja, a gente teria, então, a primeira etapa acontecendo agora, tá? Só para confirmar. E aí, a segunda etapa, se ela ficaria ainda para o final de janeiro.
Então, acho que só para confirmar um pouco aqui as datas do TCU. A outra dúvida que eu fiquei aqui sobre as provisões é se essas revisões que vocês fizeram das provisões, ela de alguma forma vai impactar a análise da segunda etapa do TCU. De uma certa forma, vocês vão ter que passar um update para eles, aqui com o resultado do terceiro trimestre, e se isso, de uma certa forma, poderia estar atrasando aí a segunda etapa do TCU, tá? Esse update do resultado quer dizer, o update das provisões. Eu tenho mais uma pergunta aqui sobre as provisões, que elas não ficaram muito claras. É se esse aumento das provisões que vocês fizeram, se teve algum fato gerador, ou foi uma análise, uma contratação de uma consultoria que falou, vamos rever aqui as provisões, e aí decidiram, sem um fato gerador, aumentar as provisões. E se a vitória recente do caso Roma, de alguma forma, poderia fazer vocês reverem novamente as provisões aí para baixo. Tá? Então, no final, a minha pergunta aqui é se essa vitória do caso Roma poderia fazer vocês reverem as provisões. E aí aqui, só aproveitando um pouco a pergunta que o André tinha feito, lá sobre as posições minoritárias, duas perguntas aqui. Se assim que vocês alienarem o 25% de restante da Coel, se vocês já pretendem, quer dizer, se vocês desbloquearem os 25% restantes da Coelce, se vocês já pretendem alienar toda a posição, e pegar um update de como é que está a TRPL. Então, essa TRPL está num caminho parecido com o da Coelce, tá? Então, acho que tem bastante coisa aqui, qualquer coisa me avise que eu ajudo aqui de relembrar as perguntas, tá? Obrigado, Juliano. Dessa vez eu anotei para não esquecer as demais perguntas. Mas, vamos lá. Primeiro, sobre as datas do TCU. Como eu coloquei, a gente tem conversado, né, com o relator. O relator que conhece bem a Eletrobras, conhece o processo, já trabalhou em importantes processos de desestatização, de concessão. Então, isso acho que favorece a análise dele na tratativa do processo. Então, a gente tem uma expectativa boa de um encaminhamento favorável do tribunal, que a gente espera, sim, que o primeiro acordo ele aconteça ainda em 2021. Temos agora eu também não tenho certeza se a última sessão, se eu não me engano, é no dia 8, mas eu não tenho certeza dessa data da última sessão, mas temos essa expectativa. E o segundo acórdão, ele vai acabar, ele naturalmente vai ser em 2022. Não saberia dizer se janeiro, mas talvez acreditamos que pelo menos no primeiro trimestre, que é o que viabilizaria a gente fazer a operação até maio. Então, janeiro acho difícil, dada a complexidade, o rito normal, né, a área técnica, Ministério Público, TCU e a análise do relator. Acredito que janeiro não deve acontecer, mas acho que dentro do trimestre, sim, que viabilizaria o nosso cronograma. E sobre as provisões, como isso impacta, conforme está previsto na resolução do PPI, existe uma definição de um preço mínimo, que parte de um valuation da Eletrobras, que naturalmente considera os passivos da companhia. Então, entendemos que deve considerar, nós não conhecemos esse valuation que está sendo realizado pelas contratadas do BNDES, mas entendemos que devem sim considerar não só esse compulsório, mas todos os passivos da companhia para efeito de cálculo do preço mínimo, que aí será submetido ao TCU, que fará a sua avaliação. Sobre os empréstimos, sobre o motivador para empréstimo compulsório, como eu coloquei, nós fizemos aí uma análise de todas as decisões recentes, então tivemos decisões relevantes em 2021 que motivaram a gente a fazer essas alterações na provisão. Tivemos uma decisão importante em junho sobre a questão dos juros reflexos no STJ, que foi uma das decisões importantes que foram consideradas nessa avaliação da previsão como um todo. Fora isso, partimos dos aumentos crescentes de provisão para fazer essa avaliação, mas tivemos, sim, fatos que fizeram essa provisão acontecesse. No caso Roma,
Aí a Paula me corrija se eu estiver errado, mas o fato de termos uma decisão positiva, ele não altera imediatamente as provisões, porque esses valores já não estavam provisionados. Na verdade, eles estão dentro do possível, eles não estariam dentro do provável. Então, mas ele cria o precedente para dar mais segurança, para a gente ter uma expectativa melhor de que não teremos mais decisões desfavoráveis que ampliem o aumento, que ampliem as provisões. Então, a expectativa hoje é não aumentar a provisão nesse tema, mas não necessariamente reduzir as provisões, dado que elas já não estão dentro do provável. Agora, os últimos itens sobre COELS e TRPL, não sei se a diretora Elvira quer comentar, ou também sobre algumas das outras perguntas, Elvira. Eu tive um problema na conexão, eu não ouvi exatamente a última pergunta, eu escutei até o caso Roma, se o Juliano puder, por gentileza, repetir. Tá, tudo bem, Elvira? Tudo bem, Muito bom Juliano. falar contigo. Da COELS aqui, se assim que vocês desbloquearem os 25%, o restante vocês já pretendem vender, e só se você puder passar também um pouco como é que está a TRPL. Perfeito. Na verdade, a decisão do que fazer, não só com a COELS, como todas as outras, está muito relacionado ao processo que a gente atualmente, ainda como empresa estatal, a gente tem que seguir. Então, a gente não tem a mesma flexibilidade de negociar que a gente passará a ter após a capitalização, né? Então, existem algumas previsões, porque a gente legais, né, que a gente precisa ter uma motivação para fazer essa alienação, tem que conseguir comprovar que o valor proposto é um valor justo. Então, pode ser, por exemplo, uma OPA, né, se uma dessas empresas tiver interesse, nessas que a gente tem uma participação minoritária, tiver interesse em fazer uma OPA, aí a gente pode avaliar se a gente vai ou não aderir. Então, enquanto estatal, o processo é lento, né, e é mais burocrático por essas restrições que a gente tem. E outra situação será após a capitalização. Então, em todos eles, a gente tem trabalhado, como eu falei, para fazer a liberação dessas ações que estão dadas em garantias, e algumas das empresas, principalmente as transmissoras que estão no nosso core business, a gente não tem necessariamente uma intenção de alienar, né? Então, mais na frente a gente vai estudar isso com o nosso conselho de administração. Ótimo, Elvira. Deixa eu só aproveitar mais uma pergunta aqui, que é mais uma questão técnica. Se o preço mínimo que for, de uma certa forma, referendado pelo TCU, ele vira meio que um limite na operação, ou seja, se a capitalização não pode acontecer abaixo do preço mínimo. Tá. É isso mesmo. Tá. Se ela for abaixo do preço mínimo, a operação não se realiza. Ok. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Marcelo, do Itaú. Por favor, Marcelo, pode prosseguir com a sua pergunta. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação a uma notícia que saiu recentemente, né, que falava que o Ministério Público tinha solicitado a revisão do preço da outorga, o preço de energia utilizado na conta da outorga, né, para mais de R$155, acho que era 172, e isso aumentaria o valor da outorga em 10 bilhões de reais, né? Não sei se isso de fato é verdade, mas o meu ponto aqui é tentar entender que espaço a empresa tem de questionar, por exemplo, um pedido do TCU se ele não fizer sentido, né? Vamos dizer que aumenta a outorga em 10 bi, a empresa teria que aceitar isso, tem tempo ainda para você eventualmente tentar argumentar que não faz sentido esse outro preço, dado principalmente agora toda essa chuva que aconteceu, se olhar para a curva futura de preço, esse preço parece realmente alto demais. Quais são os mecanismos de proteção que a empresa tem caso ela não concorde com as premissas ou com o posicionamento do TCU? Obrigado. Perfeito, Marcelo. Boa tarde. A deliberação do TCU ela não é direcionada para a Eletrobras, sim para o governo, que é quem constrói, né? Para a decisão do CNPE.
o CNPE é quem tem a prerrogativa de incorporar as recomendações ou determinações do Tribunal de Contas. Sendo uma determinação, naturalmente, ela deve ser incorporada, ou mesmo haver alguma espécie de recurso. Recomendação, aí o Ministério vai fazer a sua avaliação de acatar ou não a posição do plenário, e não diretamente do Ministério Público ou da área técnica, né? O plenário vai decidir sobre o valor, sobre o critério que o CNPE deve considerar. E o que foi previsto na documentação, que também conhecemos pela imprensa, é que haveria um aumento, de fato, no valor adicionado da outorga. 10 bilhões não é em cima do valor atual do CNPE, é de uma outra referência, que seria um aumento em torno de 5 bilhões em cima do valor publicado pelo CNPE. Aí, se o plenário do TCU vai deliberar e vai deliberar e recomendar ou determinar o Ministério para revisar dentro da resolução do CNPE. O que a Eletrobras faz para a decisão da Assembleia, o valor da outorga a ser pago, ele é um dado, né? Cabe à instrução da companhia demonstrar a vantajosidade ou não do processo, que a decisão final ela é do acionista excluindo a União para esse item. O acionista que vai decidir se ele concorda ou não em fazer aqueles pagamentos de bonificação de outorga, CDE e os fundos em troca de uma mudança dos contratos e também da desestatização. Mas, naturalmente, o governo tem conversado com o Tribunal de Contas, fazendo as discussões técnicas. Nós também tivemos a oportunidade de apresentar nossos argumentos. Mas a Eletrobras, com a decisão do TCU, nós não somos uma parte assim para questionar. Essa tratativa é entre TCU e governo. E a Eletrobras ela vai ter a decisão com base nos valores publicados pelo CNPE após a deliberação do tribunal. Não sei se ficou claro, Marcelo. Só para confirmar, acho que ficou claro sim, mas só para confirmar o entendimento, né? Então, se for uma recomendação, o CNPE pode ou não seguir. Se for uma determinação, fica mais difícil. Eu imagino que dificilmente um funcionário do CNPE vai assinar alguma coisa na física que seja contra uma determinação do TCU, né? Então, imagino que no final, se o TCU insistir num ponto, esse vai ser o ponto que vai ser discutido em assembleia e, como você falou, o acionista aprova ou não essa operação, né? Mas provavelmente não teria mais muito espaço de questionamento se for um entendimento do colegiado do TCU. Mas só para entender um pouco a governança dessa votação, desse encontro do TCU, né? Então, o relator ele vem com a proposta, assim como eram nas reuniões de diretoria da ANEEL, né? E aí todos os outros ministros votam em relação a essa proposta. Tem uma dúvida, assim, existe possibilidade, por exemplo, de um ministro que eventualmente não está tão inteirado no tema pedir vista, por exemplo, e terminar atrasando o processo, ou ele tem que votar, todo mundo tem que votar nessa reunião quando a reunião for marcada? É um pouco mais de medo, porque dado que se trata de um tema super complexo, não sei se os ministros todos, não sei se me corrige, têm um entendimento completo assim do que se trata a discussão, né, e vai conseguir julgar eventualmente um posicionamento contrário ao que foi proposto da primeira vez, né? Não, perfeito. De fato, como você colocou, se o TCU determinar, naturalmente o CNPE deve promover as alterações. Se for recomendação, ele vai fazer a avaliação. Se entender pertinente, ele acata. Se não entender pertinente, ele não acata, mas tem que justificar, naturalmente, porque não acatou. Agora, o outro ponto, eu acabei me perdendo aqui de novo. Não, o outro ponto era mais assim, como é um assunto super complexo, né? O relator entende que estudou o caso, né? O que os outros ministros têm de fato conhecimento para poder julgar uma mudança de posição ou não, entendeu? Não, eles previsto no regimento do TCU que o ministro pode pedir vista para trazer em uma outra sessão. Eu não sei se tem um limite de sessões, mas talvez tenha, mas não deve ser tão curto espaço. Acho que é muito similar ao rito que a ANEEL adota. Aí o ministro poderia trazer uma nova posição,
mas o que a gente tem feito para tentar mitigar esse risco é justamente conversar com todos os ministros, né? Interagindo não só com os ministros, mas com as áreas técnicas dos gabinetes, nos colocando à disposição. O Ministério também tem mandado documentação e discutido com todas as equipes dos gabinetes. Então, eu acho que existe essa possibilidade, mas a nossa forma de tentar mitigar isso é conversando com todos os ministros. Tá ótimo, claríssimo. Obrigado aí, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do Pedro Manfred, do Goldman Sachs. Pedro, por favor, pode prosseguir. Pessoal, eu tinha feito uma pergunta até pelo chat aqui, mas eu repito. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Tenho uma dúvida quanto ao uso do crédito fiscal do compulsório, né? Como ele é feito, se você puder lembrar a gente um pouquinho, Olímpia, Elvira, como que é feito a ativação desse crédito, né? Se tem esse crédito, a princípio eu imagino que sim, e como ele é feito, né? Porque a gente vê 9 bilhões a mais, teoricamente você deveria deduzir de certa forma o tax credit que é gerado aqui, mas ele é gerado na cabeça e usado no desembolso, ou ele é gerado no desembolso? Se você puder comentar um pouquinho como é que funciona essa parte, que eu acho importante para todo mundo ouvir. Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta seria na parte de dividendo, né? Se a oferta escorregando para maio, como é o caso base, a gente está vendo a Eletrobras gerando muito caixa. Year to date a gente tem mais de 10 bi de geração de caixa. Até a oferta você vai ter mais uma geração bem parruda de caixa. Se tem alguma expectativa também de pré-oferta, ter uma revisão na política que vem sendo adotada, na política de dividendo que vem sendo adotada pela empresa. Obrigado, são essas duas perguntas. Ok, Pedro. Bom, vamos lá. A primeira, que é com relação aos empréstimos compulsórios, é importante lembrar que a holding, ela ainda não está, que os empréstimos compulsórios estão na Eletrobras Holding, né? Não estão nas controladas. Então, a gente ainda não consegue, nesse momento, fazer a ativação desses créditos, porque a gente precisa ter uma projeção de lucro tributável, né? Então, em termos práticos, a gente ainda não consegue usar esses créditos. Então, isso também só pode ser feito mais na frente, né? Lembrando também que isso agora é provisão, né? E parte do trabalho que nós estamos fazendo aqui, como também preparatório para o futuro da companhia, é avaliar alternativas para trazer receita, né, para a holding, de maneira que a gente possa ter esse lucro tributável, né, ter expectativa de lucro tributável, de maneira que a gente possa vir a ativar esses créditos. Então, hoje, a gente não tem como usar. E a sua segunda pergunta, que é com relação a dividendos, no momento a gente não tem essa expectativa de fazer uma nova, um novo pagamento, né? A gente mantém a nossa política de 25%, é isso que tem sido feito. É claro que isso sempre pode ser avaliado, mas a gente também tem uma preocupação de entender quais serão as nossas obrigações pós a capitalização, né? A gente ainda sabe que, como disse o presidente Olímpia, essa resolução do CNP ainda pode sofrer ajustes em função também das decisões do tribunal, né, do TCU, tem os investimentos que nós queremos fazer no futuro, então a gente ainda está avaliando com cautela a questão de eventuais dividendos adicionais ao que seria o 25%, que é o que está na nossa política. Tá ótimo, Elvira. Obrigado pelas respostas. Deixa eu só voltar na primeira resposta sobre a ativação dos créditos. Se hoje você tivesse algum tipo de receita na holding, seja por criar uma trading dentro da holding, enfim, você tem uma ideia de quanto de crédito que poderia ser ativado ali dentro? Lógico, depende muito de quanto você poderia gerar de receita ali, mas imaginando que você tivesse uma holding operacional gerando muito boa parte do markup ali das cotas, né? Imaginando em algum momento que você tivesse isso. Dá para ter uma ideia de qual seria o notional desse crédito fiscal que você teria hoje para usar? Nós temos algo aí em torno de 9 bilhões que poderiam ser usados aqui na holding. Tá, é ótimo, porque como não aparece no teu balanço ainda, eu acho que as pessoas também, a gente também não tem muita noção, é sempre importante perguntar. Obrigado. Era isso que eu queria saber. Obrigado. Obrigada, Pedro. A nossa próxima pergunta vem do Ricardo Galdo, da Maco. Ricardo, por favor, pode prosseguir.
Provavelmente o senhor Ricardo está com problema de som. Iremos ler a pergunta dele, que é: boa tarde, gostaria de entender um pouco melhor a data de 14/5 para capitalização. Caso não ocorra até o dia 14/5, a partir de qual nova data seria operacionalmente viável ela acontecer? Tá, ok. Não sei se acho que o Ricardo perguntou, mas deve estar nos ouvindo. Mas é importante também para todos. 14/5 é a data limite para a gente fazer a operação considerando o resultado do quarto trimestre, que é a data que representa os 134 dias após o fechamento do exercício, após o último dia do exercício. Então, caso a gente não realize a operação até 14 de maio, aí faremos a operação com o resultado do primeiro trimestre de 2022, que vai até, naturalmente, final de março, com publicação do resultado em meados de maio. Isso levaria a operação provavelmente ali para o final de junho, com limite de realizar até meados de julho, mas provavelmente, no mínimo ali em junho, é que seria a operação, porque o resultado seria fechado até meados de maio. Eu vi que ele entrou aqui agora, não sei se ele conseguiu ouvir a resposta. Isso não está conseguindo usar o microfone, mas provavelmente está conseguindo nos ouvir. Com essa pergunta, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Retornamos a palavra ao palestrante, senhor Rodrigo Limp, para as considerações finais. Senhor Rodrigo, por favor. Obrigado. Eu queria agradecer a participação de todos. Tivemos uma participação bem numerosa aqui, acho que demonstra o interesse pela companhia, que nos traz satisfação também. E seguimos à disposição aqui para tratar com todos os investidores, através da nossa área de RI. Então, somente agradecer a oportunidade e a disponibilidade e interesse de todos. Neste momento, a videoconferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Boa tarde a todos.